Fala moçada, bem-vindos ao canal Palmeiras 1974. E ontem iniciou-se o Brasileirão 2026. Fomos jogar lá em Minas contra o Atlético Mineiro. Vamos falar sobre esse jogo e dar uns pitaquinhos e outros resultados também. Antes eu peço para vocês ajudarem o canal a crescer, né? Curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal também, ative o sininho, beleza? Então vamos pro vídeo. Então ontem estreamos no Brasileiro lá em Minas, na Arena do Galo, 2-2. Um bom resultado, né? Um bom resultado. Tô vendo muita gente aí já chorando, terra arrasada, precisa de reforço, vamos falar sobre isso. Mas o resultado foi bom, nós enfrentamos um Atlético Mineiro que está motivado. O Atlético Mineiro havia acabado de virar um jogo no fim de semana sobre o Cruzeiro do badalado, que é o Cruzeiro, que é isso, que é aquilo, e é um dos favoritos mesmo, tem um time muito forte. Tomou uma virada do Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro é um time que está motivado, tem um bom elenco, tem o Hulk, que ainda decide, e o 2-2 até que pelas circunstâncias saímos vencendo, tomamos uma virada em duas bobeiras, né? Uma do Carlos Miguel, mas eu não vou contar muito como falha, porque se você vê aí, dá uma olhada no lance de novo pela TV, o cara bate a bola bem da marca do pênalti, a bola estava na marca do pênalti, então foi um pênalti praticamente ali. O Carlos Miguel tentou muito, o cara pegou bem, pegou forte, ele fez o que deu, só que bateu no pé dele e veio por baixo da perna, ficou aquela impressão de um frango, mas a bola estava exatamente na marca do pênalti. Na hora que o cara sentou a mamona ali, e não foi uma falha, mas o segundo gol, brincadeira do nosso glorioso Kelvin, né? Pelo amor de Deus, como um lateral vai com o pé murcho na bola, pé mole, não se vai. Eu brinquei bastante de ponto quando eu era pequeno, novo, 13, 14, 15, 16, 17, ponta direita, existia o ponto direito, depois ficando mais velho, não perde a velocidade, volta, então eu comecei a brincar, né? Lateral direito. E muitas vezes eu peguei bola cruzada ali, é um perigo, bola ali realmente, se você pegar errado, você manda para dentro do gol. Mas uma coisa é certa, você não vai com o pé mole, ali você vai para tirar a bola para longe, você vai, né, dar uma bela, não encher o pé na bola, que corre um risco grande realmente sem meter para dentro do gol. Mas você vai na segurança e dá uma bela de uma chapada para longe da área ali. Um lance infantil, o cara me faz um golaço contra, né? Bom, mas também fica falando de Kelvin todo dia, né? A história, mas Kelvin não serve, não dá. Fez um gol bonito contra o São Paulo. Parecia que ia pegar uma confiança, ele não é pronto uma dessa, né? Bom, vamos ver como foi 2-2, né? Ele releva, finge que não aconteceu, mas se perde por causa desse gol contra aí o bicho ia pegar. Então vamos ver nos próximos jogos se ele consegue desenvolver um pouco, porque até agora não apresentou nada no Palmeiras, né? Não apresentou nada. Então o resultado foi bom, o futebol foi mais ou menos, foi justo o resultado, né? O Atlético Mineiro ficou reclamando um lance ali de impedimento. Não estava, o Palmeiras já foi tão prejudicado já com esse tipo de impedimento contra o Atlético Mineiro mesmo, né? Até aquele lance do Rony, que o Rony domina, faz um golaço de bicicleta e lá no acho que foi no Mineirão que ele jogou, foi em Minas, e é anulado por causa de um impedimento que ninguém conseguiu chegar numa conclusão. Então tá tudo certo, 2-2, bom resultado. Agora precisa vir reforço, é nítido com esse elenco, ele não ganha nada esse ano aqui, não vai ganhar, não adianta. Aí vem o Abel na coletiva, mas o Ayrton Senna também não ganhou, não que eu acompanhe a coletiva, não acompanho a coletiva, mas a gente vê uns cortes aí, ele falando que o Ayrton Senna também não ganhou tudo, né? Mas o problema do ano passado do Palmeiras não ter ganho não é
o Ayrton Senna perdia, mas perdia competindo, ele odiava perder, ele dava o máximo, ele... Agora, o ano passado, a gente repete, né, insistindo isso aí, não foi o fato de ter perdido, foi como perdeu. Perdemos um campeonato brasileiro, faltando 5 rodadas, o Abel entregou, ele começou já a dar desculpa que não ia dar, ele nas entrelinhas deixou claro que não fazia muita questão do brasileiro, praticamente colocou as fichas na Libertadores. E desde aquele jogo contra o Mirassol, que o Palmeiras andou em campo, não viu a cor da bola, faltava 5, acho que aquele jogo faltava, né? Depois daquele tinha mais 4 jogos. Perdeu, depois empatou com o Vitória, depois perdeu pro Santos, depois empatou com o Fluminense, não ganhou mais ninguém. Só foi ganhar, acho que último jogo lá, que, coitado, ainda rebaixou o coitadinho lá do Ceará. Jogo que não valia mais nada, correram que nem um leão, não entendi o que aconteceu. E é a maneira como perdeu. Entregou o Campeonato Brasileiro. Não adianta falar que não entregou. O seu Abel entregou o brasileiro, faltando 5 rodadas. Ele parou de cobrar, ele começou a dar desculpa. Aí foi jogar a final do Libertadores, perdeu. Se perdesse, tipo assim, foi pra prorrogação, foi um jogaço, 1-1, 0-0, mas chance de ambos os lados, goleiros se destacaram. Foi pra prorrogação, 0-0, foi pros pênaltis, perdeu nos pênaltis. A gente entende, realmente, né? Um ganha, um perde, 2 times do mesmo nível, um ganha, um vai ganhar, um vai perder. Mas perder do jeito que perdeu. Abel, você pensa que a gente é tonto? Ou você viu outro jogo, né? Na final do Libertadores. Não demos chute no gol. Até a Leila Pereira, num manjo de futebol, na entrevista falando que nós perdemos sem dar um chute no gol. Porque até ela viu. Bom, então não é o fato de perder, deixar de perder, mas é o fato de como que acontecem as coisas. Então o Abel veio com essa, né? Que até o Ayrton Senna perdia. Bom, mas precisa de reforço. É nítido que foi saindo, o jogador não foi chegando. Saiu umas bagraiadas aí que tinha que sair mesmo, né? Saiu o Facundo, saiu o Aníbal Moreno, que desaprendeu a jogar futebol. Saiu o Micael, pelo amor de Deus, não quero nem lembrar desse nome. Agora não chegou ninguém, e tem que sair o Veiga também, pelo amor de Deus, vai, não vai, tudo de faz uma semana, vai, não vai, vai logo de uma vez, dá de graça, que nem o Everton, se livra, é carro velho, só dá dor de cabeça, só dá gasto, se livra, traz jogador novo, com apetite. O Veiga tá levando 1,5 milhão para não fazer nada, deixa que vai, força a barra. O Everton, por favor, se não dá de graça, o do Grêmio não leva. E estava aí ainda, ocupando a cadeira aí no nosso time. Você vê que já entregou lá no Grenal no fim de semana. O pessoal lá já quer devolver, mas não vai devolver não. Viu? E precisa chegar jogador, precisa chegar um becão, precisa chegar um volantão de contenção, que veio o Marlon Freitas, mas ele não é esse volante de primeiro volante, pegador. Estamos só com o Martins, que é fraco. Precisa chegar um armador bom para dar um toque de qualidade nesse meio de campo, que nós não temos, né? Seria o Veiga, mas o Veiga não joga mais, não sei o que aconteceu, não corre, não toca, não tem mais bola parada, não acerta uma cobrança de falta, mas acabou o homem. E se viesse esses 3 aí já tava bom, né? Não vou nem falar de lateral direito, um lateral esquerdo, para que esse GFT também não vai. Bom, mas tem um tal de Jorge lá, vamos ver no lateral esquerdo. Então, mas para ajeitar, cara, vamos supor, já falei outro dia, vamos supor que venha o Nino ou o Barbosa. Se o Barbosa todo mundo tá saindo do Botafogo, o pessoal quer vazar. Faz uma proposta, ele vem. Bom jogador, campeão da Libertadores, tá? O Nino, ótimo também, um dos 2. O Danilo, nem sei que pé que tá também, tá? O outro que ali no Botafogo, ninguém tá satisfeito no Botafogo, então tem que tentar trazer. Veio o Marlon Freitas, por que não pode vir os outros? E um armador, ele tem que ir atrás, tem que fazer, tem uma procura. Se a gente conseguir essas 3 posições aí carentes, o ataque vai de Flaco Lopes e Vitor Roque, tá bom. As laterais não tão boas, mas também lateral não é aquela posição assim, precisa urgente, né? Precisa dessas 3 posições. O Palmeiras foi de Carlos Miguel,
Podia ter pego aquele gol ali, mas como eu disse, foi um pênalti praticamente batido nele, né? Então, mais ou menos. Kelvin péssimo, né? Além de não atacar com eficiência e tal, ainda fez um golaço contra aí, né? O Gomes, mais ou menos. Murilo fraco. Murilo não dá, não adianta. Na hora do vamos ver se o pessoal vai entregar. Piquerez, Marlon Freitas, o Andréas e o Maurício. O Sousa, fraco também, né? É o único Sousa. O Lopes e o Alan. Aí o Alan também, se aparecer proposta, vende. Se que apareceu uma, não vendeu, os empresários dele não, tudo, né? Descontente, querem ganhar, né? Era coisa para 250 milhões de reais, 40 milhões de dólares, euros. E pessoal, o empresário já regalou o Laião lá, vou pegar uma bolada aí na comissão, a parte do Alan e tal. Aí o Palmeiras segura, não adianta segurar, gente. Acorda, não adianta segurar jogador. Pareceu boa proposta, vende. Ah, mas se tiver segurado, não tem que segurar. O jogador quer ir, você não vende na alta, depois desvaloriza, nunca mais pega o preço e o cara fica jogando descontente. Entrou depois no lugar do Kelvin, o Giai tentou corrigir ali, né? É um cara capaz, né? Quando é assim, jogador inexperiente e coisa e tal, fica nervoso, capaz de entregar mais ainda. O Arthur no lugar do Piquerez, você vê que nem o GFT não pôs, depois o Arthur. O Luigi entrou no lugar do Maurício, o Luigi também passa para os cobras, a primeira oportunidade que tiver, hein? Não, aí não vai sair nada. Sabe aquela história desse mulato aí não vai sair com ele, vai ser o Luigi aqui. Sousa, entrou o Vitor Roque, decide, não sei o que está acontecendo, porque o Vitor Roque não joga mais com o Flávio Lopes, entrou assim no fim, praticamente no desespero para tentar fazer o gol. Está acontecendo porque ele não pode sair jogando. E no lugar do Alan entrou o Riquelme, outro garoto também. Vamos ver, né? Se o garotado tem que dar um pouquinho de tempo, não dá para queimar ele, mas esse Luiz aqui já tem muita chance e não agarrou. Então, cadê os reforços? Né? Essa é a grande pergunta. Cadê as janelas? A janela está fechando, só veio o Marlon Freitas. Cadê? Ah, mas não tem dinheiro. Arruma dinheiro. Não tem Crefisa? Não é dono, o velho lá não é dono da Crefisa? Presta o Palmeiras paga. O que precisa, você não pode ir com um elenco fraco, perder premiações de título, perder ganho técnico, valorização de elenco, todas essas coisas vão acontecer caso o Palmeiras não consiga títulos. Bom, um pitaquinho aqui nos outros resultados importantes, por exemplo, o Flamengo veio aqui no Morumbi e conseguiu perder para o São Paulo, né? Ótimo para nós, porque o Flamengo é um dos concorrentes ao título. E por incrível que pareça, estão reclamando de pênalti. Derrubaram, encostaram na área, grande área, um quadrado ali, né? Que a gente vê no futebol. E você, eu acho que todo mundo enxerga aquele quadrado lá, grama, verde, grama. O Arrascaeta, ele vê aquele quadrado da grande área como se fosse uma piscina. Então para ele é água ali, é uma piscina, ele está dentro da grande área, ele mergulha. Encostou no Arrascaeta, pode ser um encostãozinho, um ombro com ombro, encostou nele, ele mergulha gostoso ali da grande área. E tem muito juiz que entra, né? Só que ele tá tão manjado, contra nós mesmo, ficou umas 2, 3 vezes, que ele se jogou, né? Não pode relar nele, que ele já desenvolveu uma técnica de se jogar, ele tá quase igual o Neymar na técnica de se jogar, né? Porque o Neymar também é outro, você encosta nele, pá, cai, rola, grita, não sei o que. Já o Arrascaeta é mais discreto, mas ele desenvolveu uma técnica, ele percebe que encostou nele dentro da área, ele se joga, mas sem vergonha, né? E a juizada não vai cair mais nessa dele aí, mas vai ser difícil, né? Já caíram bastante e agora não vão cair mais. Eles estão reclamando, não foi nada ali. Se toda hora que encostar alguém dentro da área, o cara, em vez de continuar querer se jogar para iludir o juiz, vai ter 30 pênaltis por jogo. O Corinthians foi jogar na Vila, né? E acabou perdendo pro Bahia. Saiu ganhando, tomou uma virada, né? Aí eu pergunto, como que a gente conseguiu perder um paulista para eles no ano passado e ser eliminado da Copa do Brasil também, do jeito que foi também, né? Estamos perdendo em casa, sabe? Não ganhando. Aí veio o Abel que eles comparam com o Ayrton Senna. O Ayrton Senna, se ele perdesse, se fosse um time de futebol, perdesse 2 vezes pro Corinthians, ele perdeu,
Ele encerrava, chegava no fim do ano e falava, não, tô parando, não dá, acabou, não vou passar vergonha. Bom, e o Corinthians perdeu pro Bahia. E quem mais do jogo importante? Porque a Fluminense ganhou do Grêmio, né? Assisti um pedaço desse jogo aí, o Everton até que segurou bem, o Everton agora, coitado, né? Também não queria se arrebentasse todo no Grêmio, até tava torcendo pra ele lá, mas ele entregou bonito ali no Grenal. O Santos, né? O Santos já, primeira rodada, ele já tá brigando pra não cair. Ele já perdeu, tá perdendo 4 do Chapecoense, pode ter conseguido virar o placar, tava ganhando 2-1, conseguiu tomar 3 gols. Gabriel Menino fez um golaço nesse jogo aí, né? Estreou lá. Então o Santos já briga para não cair, o Flamengo perdeu, o Fluminense ganhou. Olho no Fluminense, hein? Olho no Fluminense. O Fluminense ganhou do Flamengo no fim de semana, no Campeonato Carioca. O Flamengo completo, tá, ganhou. O Inter perdeu em casa para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está com os jogadores rápidos ali no ataque, né? O Gonçalves, o Speedy Gonçalves, o Mendonça, os jogadores aí. Tá com o time bem ajeitadinho, os Atlético Paranaense. E é isso, gente. Vamos acompanhar. Agora vira a chave, volta pro Campeonato Paulista, né? Então vai ser esse Paulista Brasileiro intercalado. Reforços aí, tia Leila. Reforços. Barros, Abel, juntos 3 reunião, eu me apresento os nomes, eu quero um para essa posição, pode ser esse, segunda opção é esse, reforço, dinheiro arruma, se vira. O Palmeiras é o time mais rico do Brasil, não tá reclamando que não tem dinheiro, aonde isso? Como é que os outros contratam? Não, mas você não tem desculpa, vai lá e contrata e acabou. Vai pagar com venda, vende o Haaland, 40 milhões de dólares, traz quem quiser depois, pelo amor de Deus. Bom, é isso aí. O resultado foi bom, né? Dado as circunstâncias, empatar fora, principalmente os times grandes, né? Ganhar os jogos em casa, dar um jeito, não pode perder em casa, e assim a gente vai ficar campeão brasileiro. Um abraço a todos, tchau.